Salve rapaziada! Como é que vocês estão? Passando aqui para relembrar que eu pretendo narrar com a minha voz, mas para isso preciso da ajuda de vocês com o like e a inscrição. Desde já, peço desculpas se tiver algum erro no vídeo, essa obra aqui só tinha em inglês, e eu tive que traduzir tudo, sem mais enrolações. Vamos lá! Em uma floresta algo brilhava estranhamente, esse brilho vinha de dentro de um tronco, e lá havia um organismo. Era uma criatura macia, amarela, parecida com uma lesma. Ele olhava confuso sobre onde estava, e lembrava de estar mexendo no celular antes de adormecer. Ele congelou quando percebeu que havia ido de base. De alguma forma, acabou em outro mundo. Ele decidiu não pensar demais sobre isso, já que coisas assim acontecem sempre em manuais e as pessoas aceitam bem rápido. Em vez disso, resolveu verificar seus arredores e descobrir como sobreviver. O prota começou a gritar, perguntando se havia alguém ali. Mas, quando percebeu olhos vermelhos assustadores encarando-o, rapidamente entendeu que era melhor ficar quieto. Havia insetos e miasma por toda parte, e tudo parecia úmido. Estranhamente ele se sentia confortável. Mesmo assim, não era hora de relaxar, e sim de saber no que exatamente havia se transformado. De repente, uma tela apareceu. Ele era um slime limoso de nível 1. Uma criatura fraca com habilidade de decomposição. Seus pontos de vida estavam muito baixos, então a autofagia havia começado. Ele era obrigado a comer ou hibernar imediatamente. Se não comesse logo, iria de base de novo. O prota começa a procurar ao redor algo comestível. Lembrando da sua habilidade de decomposição, slime limosos são decompositores. Eles podem comer até madeira. Então, ele tentou. No momento em que pensou em comer, seu corpo se espalhou e o gosto era surpreendentemente aceitável. Como um biscoito encharcado. Após 15 minutos, ele já havia comido uma parte da árvore e estava cheio. Aquilo foi o suficiente para subir de nível. Outro aviso dizia que ele não ganharia experiência de madeira por 1 hora. Ele também ganhou um ponto de melhoria de habilidade que era um decompor no nível 6 e pulsação no nível 2. Ele sabia o que era decompor, mas não fazia ideia do que era pulsação. Mesmo assim, decidiu melhorá-la só para ver o que aconteceria. Ela passou para o nível 3 e foi ativada. Ele aprendeu que isso permitia que o protoplasma dentro dele fluísse para frente e para trás parecendo algo quase mágico. No momento em que foi ativada, o conhecimento simplesmente surgiu em sua mente, mesmo sem ter nenhum cérebro. Como não podia comer madeira por um tempo, decidiu andar por aí. Poder mudar a forma do corpo era muito interessante. Ele avistou um cogumelo por perto. Se um humano comesse algo aleatório assim, provavelmente acabaria em um caixão. Mas, como um slime, ele de alguma forma sabia que aquele cogumelo era uma iguaria. Os cientistas descobriram por meio de experimentos com labirintos, que não importa quão complexo seja o labirinto, eles sempre conseguem encontrar o caminho mais curto. Um experimento recriou o sistema de metrô de Tóquio, algo que engenheiros humanos levaram 10 anos para projetar, e o slime encontrou uma rota mais eficiente em apenas 26 horas. O prota chegou até o cogumelo e o envolveu com seu corpo. Esse momento parecia como finalmente encontrar alguém pessoalmente depois de um longo relacionamento online. Uma mulher perguntou se ele era o cara durão Bang Bang. Ele respondeu com confiança que sim. Ela se virou e ele imediatamente percebeu que ela era tóxica e que havia sido enganado. O sistema alertou que toxinas haviam invadido seu corpo. Os nutrientes estavam sendo drenados, e ele foi instruído a se desintoxicar imediatamente. Então, ele rapidamente se afastou. O sistema informou que a decomposição falhou. Nenhuma experiência foi ganha. As toxinas foram removidas e o status de envenenamento foi limpo. Felizmente, ele percebeu que podia cortar uma parte de si mesmo para sobreviver, e parecia que ainda conseguiu decompor uma pequena parte do cogumelo. Ele decidiu deixar de boa por enquanto. Disse para ele esperar até o General Slime voltar ao campo. O prota voltou pro buraco na madeira. Após 15 minutos, uma boa parte tinha sido decomposta. O sistema o notificou de que dentro do limite de tempo, decompor madeira não daria experiência. Ele se sentiu aliviado por finalmente estar com a vida cheia novamente. Seu plano era simples, decompor o cogumelo e assim que fosse envenenado, voltava para decompor a madeira e se curar, até devorar totalmente o cogumelo. Desde que tivesse tempo suficiente, acreditava que poderia absorver. Esse encontro se repetiu, como aqueles amantes online. A mulher cogumelo disse para ele desistir, já que aquela era a 8ª vez. Mas, desta vez, ela estava algemada e levada embora por ser muito feia. Na realidade, o prota finalmente havia conquistado o cogumelo. Ele obteve resistência a veneno nível 1 e um pouco de experiência. Para sua surpresa, ainda não subiu de nível. Ele pensou que decompor um cogumelo daria muita experiência, mas não importava, em um lugar úmido como aquele, havia cogumelos até demais. O sistema notificou que a decomposição foi bem sucedida subindo para o nível 3. Também ganhou 0,5 pontos de melhoria de habilidade. O prota viu um cogumelo tipo palha, que não era tóxico, e isso lhe rendeu pontos suficientes para subir ao nível 4. Sua resistência a veneno também aumentou para o nível 2.
Ele viu um cogumelo chapéu de monge, altamente tóxico, mas que concedia muitos pontos de experiência. Após absorver, ele alcançou o nível 5 e ganhou 0,4 pontos de melhoria. O slime foi notificado de que decompor cogumelos dentro de 24 horas não concederia mais pontos de experiência. Como estava satisfeito e havia atingido o limite, era hora de guardar o resto dos cogumelos. Enquanto rastejava de volta, ele cantava feliz sobre ser um pequeno especialista em cogumelos, usando cogumelos venenosos em seu corpo como estoque de comida e proteção. Assim como ele viu em um programa sobre o mundo animal quando era criança, um caranguejo usa anêmonas do mar para assustar polvos. Então agora ele usa cogumelos venenosos para afastar monstros que querem devorá-lo. De repente ele percebe abelhas carregando um pedaço de carne. Ele ficou parado e esperou que os cogumelos venenosos as afastassem. Do nada, uma língua envolveu o corpo de uma abelha e ela foi puxada para a boca de um sapo. O slime se assustou ao ver aquilo. As abelhas cercaram o sapo. O Prota observou a luta enquanto ficava escondido. As abelhas avançaram sobre o sapo, ferroando e mordendo. Embora uma única abelha não fosse mais forte que o sapo, os números compensavam isso. Ele pensou em aproveitar os restos da luta. Logicamente, absorver os corpos de monstros deveria dar muito mais experiência do que madeira e cogumelos. As abelhas gigantes trabalhavam juntas contra o sapo. Porém, o sapo contra-atacou com uma única linguada que puxou todas para sua boca. De repente, antes que pudesse reagir, uma criatura semelhante a uma cobra já o havia devorado. Era uma criatura pássaro com cauda de cobra. Nesse momento ela percebeu o slime limoso. A criatura o encarou fixamente, então olhou para o céu batendo suas asas e fazendo o vento ferir o Prota, reduzindo seus pontos de vida em 30. Bastante tempo depois, o slime se escondeu em um tronco cobrindo a entrada com cogumelos. Parecia que ele estava na base da cadeia alimentar. Nesse ponto, o slime já estava no nível 5. Seu título era Criatura Fraca e sua característica era Decompositor e tinha 13 pontos de habilidade restantes. Mesmo subindo 4 níveis em uma única noite, isso não mudava o fato de que ele ainda era uma criatura fraca. Ele se perguntava como poderia sobreviver e evoluir daqui para frente. Esperava que tudo fosse apenas um sonho e que, ao acordar, estaria de volta em sua cama. No outro dia, os cogumelos que ele usou como cobertura começaram a derreter. O ácido pingou nele, fazendo ele acordar com a dor e pular para cima. O sistema notificou de que ele havia adquirido uma nova habilidade chamada Explosão, nível 1. Ela estimula o citoplasma em seu corpo a fluir em uma única direção instantaneamente, criando um impulso poderoso. Ele pode usá-la uma vez a cada 5 minutos. O Prota olhou ao redor para ver quem causou aquilo. Era um caracol que cuspia ácido. Ele derreteu o cogumelo e depois deu uma mordida nele. O slime ficou furioso com aquele caracol fedorento, que o percebeu. Ele estava irritado porque o caracol havia roubado seu cogumelo. Mas o que piorou tudo foi quando o caracol deixou sua saliva cair em seu rosto, quase o derretendo. O caracol tentou se comunicar com ele, mas ele mandou que parasse de se fazer de vítima. O caracol pareceu abatido. Ambos estavam apenas lutando para sobreviver. Talvez ele estivesse sendo duro demais, então decidiu não dificultar mais as coisas para o caracol. Afinal, havia muitos cogumelos, então dividir um pouco não faria mal. O caracol começou a comer o cogumelo. De repente, o slime sentiu que já tinha visto uma situação como aquela antes. Era como uma amizade nascida de uma luta, um clássico clichê de anime. Ele começou a imaginar os dois formando um grupo, mudando de classe, e criando um vínculo forte o suficiente para derrotar um rei demônio. Ele percebeu que, se quisesse sobreviver e ficar mais forte, companheiros poderiam ser necessários. Então, ele o convidou para formar um grupo. O caracol pareceu confuso. Então, do nada, tentou devorá-lo. O Prota mal conseguiu desviar, mas ainda assim perdeu 12 pontos de vida. Aquilo doía demais. Foi aí que ele percebeu: monstros nesse mundo não ligam para sentimentos. Na natureza, é simples, comer ou ser comido. Ele havia sido enganado pela aparência de otário do caracol. Enquanto o caracol estava ocupado comendo, ele aproveitou para fugir. Mas o caracol o percebeu e começou a persegui-lo. Ele decidiu usar seus pontos de habilidade restantes e melhorou pulsação para o nível 4. Então correu com toda a força. 3 minutos depois, eles haviam se movido apenas cerca de 30 centímetros do ponto inicial, e o caracol já estava alcançando. A velocidade dele era quase a mesma do slime. O caracol então cuspiu ácido. O Prota recebeu o ataque direto e perdeu 27 pontos. Ele percebeu que sua consciência permanecia na parte maior, mas sabia que havia algo mais importante com que se preocupar. O caracol se aproximou e o engoliu. O Prota dividiu seu corpo novamente, e a parte menor escapou. O caracol era implacável, e tudo o que ele podia fazer era resistir. Ele pegou um cogumelo próximo e, em vez de ser devorado, ele usou a habilidade Explosão e empurrou o cogumelo direto para a boca do caracol, que se engasgou e tentou se livrar, mas alguns segundos depois, caiu mole. O sistema notificou que o alvo havia sido derrotado.
Ele ganhou pontos de experiência e subiu para o nível 6 recebendo 0,6 pontos de melhoria de habilidade. Sua estratégia funcionou exatamente como ele esperava. Embora o caracol tivesse muitos dentes, ainda dependia do ácido para dissolver o alimento primeiro, pois não possuía resistência a veneno. O slime comemorou após derrotar seu primeiro monstro naquele mundo. A pele do caracol era viscosa e nojenta, mas sabia que precisava tentar. Então tentou fingir que era como comer uma culinária francesa sofisticada. Mas isso não ajudou, só fez com que ele sentisse vontade de vomitar. O gosto era horrível, salgado e azedo, com uma textura parecida com muco espesso. O sistema mostrou que a decomposição havia sido interrompida, e ele não ganhou nenhum ponto de experiência. Ele pensou em deixar pra lá, mas isso seria um desperdício, especialmente porque arriscou a vida para conseguir aquilo. As escolhas eram simples: ir de base ou aguentar. Então, ele tentou de novo, e engoliu tudo, mas dessa vez, ele conseguiu terminar. Cuspiu a concha fora e, logo em seguida, o sistema notificou sobre os pontos de experiência que ele ganhou. Foi o suficiente para alcançar o nível 7 e se curar. Mesmo assim se sentia pior que antes. Agora ele tinha 1,4 pontos de melhoria de habilidade. O prota simplificou tudo na cabeça. Decomposição igual comer, pulsação igual fugir, resistência a veneno igual aguentar dano, explosão igual fugir também. Ele reclamou que não tinha nenhuma habilidade de ataque, mas reclamar não mudaria nada. Mesmo que tivesse uma habilidade ofensiva, não ousaria provocar predadores mais fortes. Então, decidiu melhorar pulsação e quis testar imediatamente o quanto havia ficado mais rápido. Em um único movimento, percorreu uma distância de 20 centímetros. Era definitivamente mais rápido, mas 20 centímetros por segundo equivale a apenas 0,78 km por hora. Isso dá até vontade de chorar. Uma semana depois, ele já tinha quase terminado de consumir o tronco. Ficar escondido ali era seguro, mas seus recursos estavam acabando. Restava apenas o suficiente para subir de nível 2 vezes. Agora que entendia os limites físicos de um slime, era hora de encontrar uma nova base secreta. Ao achatar o corpo e se espalhar em forma de veias, ele podia se mover em várias direções ao mesmo tempo. Quanto maiores seus pontos de vida, mais citoplasma ele tinha, e maior era sua área de exploração. Em uma direção, o sistema notificou de que ele capturou com sucesso 3 cogumelos de fungo branco e os armazenou em seu corpo. No lado contrário, capturou 6 pequenos cogumelos de palha e também os guardou. Depois de dominar o controle do próprio corpo, ele podia guardar coisas dentro de si ou até decompor enquanto explorava. Sua resistência a veneno subiu para o nível 4, então ele alcançou algo que não podia ser decomposto e perdeu 9 pontos de vida. Imediatamente percebeu que era ácido. Felizmente, sua velocidade havia melhorado. E dessa vez, perdeu apenas 7 pontos de vida. De repente, um caracol apareceu bem à sua frente. Esse era muito mais rápido que os anteriores. Mesmo assim, sentiu confiança de que não seria atingido novamente. Mas no momento em que o caracol cuspiu o ácido, ele foi atingido em cheio. No momento que a fumaça baixou, o slime enfiou um cogumelo venenoso direto na boca dele. O prota tinha deixado ser atingido de propósito. Depois de descobrir sua fraqueza, lidar com ele era tão fácil quanto virar a mão. Essa era a diferença de inteligência. O caracol se debateu, mas ele não soltou. Pouco depois, o sistema notificou que a decomposição foi bem sucedida, e ele subiu para o nível 10. O prota se sentiu desconfortável, mas não podia negar. A experiência obtida ao decompor monstros era incrivelmente alta. Depois de andar um pouco avistou uma criatura escondida. Pensou que fosse um caracol, mas quando ela saiu, era uma centopeia de pernas laminadas. Ela era enorme, e ao ver aquelas pernas afiadas, o slime sentiu um arrepio de medo. A criatura avançou em alta velocidade. O prota tentou afastá-la com cogumelos, mas ela simplesmente os cortou ao meio. Esse truque não funcionaria com ela. Num piscar de olhos, a centopeia o envolveu e tentou mordê-lo. Porém o slime era imune a ataques cortantes. Os pontos de experiência estavam praticamente sendo entregues a ele. Algumas horas depois, encontrou outro alvo, e mais outro. Ao ver uma abelha parecia delicada e bonita, então ele ficou chateado por não conseguir alcançá-la. Ele também viu uma barata, mas decidiu simplesmente deixar pra lá. O prota continuou andando devorando cogumelos pelo caminho e alcançando o nível 13. Ele percebeu que comer carne fazia uma grande diferença e começou a pensar que ser um slime limoso talvez não fosse tão ruim assim e sentindo como se pudesse fazer qualquer coisa. Comentando que sua dieta estava muito chata, ele queria experimentar pernas de sapo. Seguindo essa lógica, desde que sobrevivesse à fase inicial mais difícil, seu crescimento se tornaria imparável, e dominar aquele mundo não estaria tão distante. No caminho, ele notou uma piscina de água. Percebeu que a floresta de Mande estava cheia de poças como aquela e deveria haver muitos recursos debaixo d'água. Então, tentou entrar mais. No momento em que encostou, seu corpo inchou tanto que ele sentiu que poderia explodir. O slime limoso reage ao ambiente.
Quando perde água, encolhe e quando absorve água, incha. Então ele desistiu de explorar debaixo d'água por enquanto. De repente, algo emergiu da água. Era um caranguejo. O Prota imediatamente começou a pensar em como ele seria saboroso. Finalmente, comida de verdade depois de tanto tempo comendo insetos. Ele até tentou convidá-lo para se aproximar, mas o caranguejo subiu em uma pedra. Ele percebeu que o caranguejo não cairia em seus truques, então decidiu não perder mais tempo. Pular na água só por uma mordida não valia a pena, mas, de repente, o caranguejo disparou uma rajada de bolhas. O ataque o atingiu diretamente, deixando um buraco no Prota. Antes que pudesse reagir, o caranguejo atacou novamente. Ele correu e se escondeu atrás de uma árvore, e percebeu que o ataque de água daquela criatura realmente podia machucá-lo. Sua força estava claramente em outro nível comparado aos insetos que ele enfrentou antes. Se saísse dali, se tornaria um alvo ambulante. Então, ele esperou. Aquilo se transformaria em uma batalha de paciência. Depois de um tempo, o caranguejo pulou na água. O Prota pensou que ele tinha desistido, mas, para sua surpresa, o caranguejo subiu e avançou direto em sua direção. Ele entrou em pânico, percebendo que realmente seria devorado. Depois de subir na árvore para criar distância, pensou em contornar o tronco para que o caranguejo não conseguisse atingi-lo com ataques de água. Mas encontrou outra criatura. No início se assustou, mas ao perceber que era apenas uma aranha, mandou que ela saísse do caminho. Porém ela não saiu. Ele começou a se irritar e avisou que ela não fosse ingrata e saísse dali. Até se gabou de já ter comido muitos insetos como ela. Sem esperar, a aranha atacou, usando um corte aracnídeo e arrancou uma parte do corpo do slime. Ele achava que era imune a ataques cortantes. A aranha era nível 16, e sua técnica, Caminho da Espada, já estava no nível 8. Enquanto ele estava distraído, um ataque de água veio em sua direção, fazendo perder mais 17 pontos de vida. Agora ele tinha a aranha à frente e o caranguejo atrás. Mais uma vez, estava encurralado. O caranguejo disparou um canhão de água. O Prota rapidamente deformou o corpo, fazendo o ataque atingir a aranha, que acabou perdendo uma pata. Isso deixou a aranha furiosa, fazendo ela se voltar contra o caranguejo, disparando um ataque de teia, seguido de outro corte aracnídeo. Mas o caranguejo bloqueou com sua habilidade Carapaça Crustácea, então contra-atacou com Garra Crustácea, enquanto a aranha respondeu com controle de teia. O caranguejo ficou imobilizado. O plano do slime funcionou. Ele desviou a agressividade, deixando o tigre engolir o lobo. O caranguejo lutava para se soltar. A aranha mirou nos olhos dele, mas no último segundo, o caranguejo a empurrou para longe. O impacto foi forte o suficiente para fazer as patas da aranha tremerem. Então o caranguejo continuou atacando a aranha. Mas ela cria distância. Depois envolve a garra do caranguejo com sua teia, circulando ao redor dele enquanto usava continuamente o controle de teia. O caranguejo ficou completamente imobilizado, e a aranha parecia orgulhosa. O slime não esperava que a aranha virasse o jogo daquela forma, mas então, a aranha percebeu algo estranho. As bolhas que saíam da boca do caranguejo começaram a se mover e uma explosão de água surgiu. O caranguejo entrou no modo Berserker. Girava descontroladamente enquanto disparava jatos de água em todas as direções, cortando o corpo da aranha. Seus instintos de sobrevivência tinham sido ativados. Até o Prota quase foi atingido. Eventualmente, a rajada de água parou. A aranha à sua frente havia sido fatiada. O slime espiou cuidadosamente para verificar se o ataque havia terminado. Então começou a se aproximar lentamente. Ele percebeu que o caranguejo estava enfraquecido após aquele surto e agora precisava finalizá-lo. Mas como? Se cobrisse a boca dele, correria o risco de ser devorado. Se usasse cogumelos venenosos, não conseguiria forçá-los para dentro uma vez que o caranguejo fechasse a boca. E se esperasse demais, ele poderia se recuperar e se tornar ainda mais difícil de enfrentar. Então, ele viu uma pedra próxima, tentou armazená-la em seu corpo, mas o sistema notificou que ele não tinha espaço suficiente. Ele lembrou que seu armazenamento interno dependia dos pontos de vida. Como havia perdido muita massa corporal antes e a pedra era grande, ela não cabia. Então, ele cuspiu todos os cogumelos primeiro. Desta vez, ele conseguiu armazenar a pedra, que era absurdamente pesada. O caranguejo virou os olhos na direção dele, quando o Prota declarou que tinha vindo coletá-lo. Ele saltou de um galho com a pedra dentro do corpo. O caranguejo, percebendo o perigo, disparou outro ataque de água, mas a pedra já estava caindo, e esmagou o caranguejo. Assim, a luta terminou. O vencedor daquela batalha entre três foi o Slime Limoso. Ele ganhou pontos de experiência e subiu para o nível 14, declarando com orgulho sua vitória. Agora era a hora do banquete. O Prota subiu em um tronco de árvore e começou a comer. Primeiro, mastigou a garra do caranguejo. Ficou impressionado com o quão delicioso era. Até então, ele só havia comido madeira com gosto de biscoito mofado, caracóis viscosos e insetos com sabores estranhos. Era a primeira vez que provava algo realmente bom desde sua reencarnação. Ele percebeu que comida boa podia realmente curar a dor emocional. Naquele momento,
Ficou ainda mais determinado a sobreviver naquele mundo, por causa de toda a comida deliciosa que o aguardava. Mais tarde naquele dia, estava cheio e satisfeito. Agora era nível 14, com 168 de 168 pontos de vida, tinha 0,6 pontos de melhoria de habilidade, e suas habilidades eram: Decomposição nível 6, Pulsação nível 8, Resistência a Veneno nível 4 e Explosão nível 1. Agora que estava alimentado e hidratado, era hora de tentar algo novo. Ele escolheu uma pedra como alvo, então forçou energia pelo corpo, tentou com todas as forças, a ponto de seu corpo começar a se deformar, mas nada aconteceu. Ele estava tentando copiar o ataque de bolhas do caranguejo. Logicamente, o caranguejo apenas forçava a água para fora do corpo para atacar. Então, se um caranguejo conseguia disparar, um slime também deveria conseguir. Seu corpo se esforçou ao máximo, mas o que saiu parecia o número 2 que nós fazemos no banheiro. Mesmo assim, continuou tentando. Forçou tanto que seu corpo ficou mole, mas ainda não conseguia controlar a direção. Mas naquele momento, ele ativou acidentalmente a habilidade Explosão nível 1. E conseguiu lançar um tiro contra a pedra. O sistema notificou que a explosão evoluiu para disparo de citoplasma. Esse ataque mobiliza instantaneamente o citoplasma interno para criar um impulso poderoso, disparando-o para fora do corpo. Ele lembrou que a explosão tinha um tempo de recarga de 5 minutos, mas agora não tinha mais. Então o prota começou a disparar para todos os lados, ficou empolgado ao perceber que a habilidade não tinha tempo de recarga. Enquanto continuava usando, o sistema notificou que ele atingiu a proficiência necessária e a habilidade subiu para o nível 2. Mas, nesse ponto, ele já parecia completamente acabado. O custo da habilidade eram seus pontos de vida, cada disparo consumia HP. Sua vida caiu tanto que a autofagia foi ativada. O sistema o alertou para comer ou descansar imediatamente. Ele começou a entender melhor como suas habilidades funcionavam. Como um slime, ele não tinha magia. O citoplasma dentro do corpo era seu único recurso de combate. Todas as suas habilidades eram baseadas nas características naturais de um slime limoso. Isso fez se perguntar: será que ele nunca seria capaz de usar magia? Esse pensamento o decepcionou. Por enquanto, seu único caminho era continuar decompondo e absorvendo coisas. Fazer seu corpo crescer adequadamente, esse era o verdadeiro caminho a seguir. Então, uma ideia estranha passou por sua mente. Se comer coisas o ajudava a crescer, o que aconteceria se ele comesse a si mesmo? Então o prota encontrou um pedaço do próprio corpo que havia sido cortado pela aranha, e não esperava que fosse tão grande. Decidiu testar se podia absorvê-lo de volta. No momento em que fez isso, memórias estranhas invadiram sua mente. A memória começava desde quando aquele pedaço se desprendeu enquanto ele estava no galho da árvore. Depois, aquela parte separada começou a receber notificações do sistema. Ela estava em um estado de corpo dividido e recuperava pontos de vida sozinha. Mais tarde, foi notificada de que sua vida atual estava cheia e que sua vida máxima havia aumentado em 30. O slime percebeu que, mesmo sem consciência real, as partes separadas do seu corpo ainda podiam realizar decomposição por conta própria. Quando ele as recuperava, ganhava toda a experiência e vida que elas haviam acumulado. O prota ficou satisfeito ao descobrir esse pequeno bug. Então pensou em um plano: dividir seu corpo em várias partes, enviá-las para trabalhar e depois recuperá-las. Sua velocidade de evolução aumentaria imensamente. Ele separou um pequeno pedaço e percebeu foi que, tanto o corpo principal quanto as partes divididas, se os pontos de vida caíssem abaixo de 30, entrariam em autofagia. Agora, sua vida máxima era 198. Desde que houvesse comida suficiente, ele poderia criar quantas partes quisesse. Ele ficou surpreso ao ver que sua ideia realmente funcionava. Parecia que tinha aprendido uma técnica de clones das sombras direto de um certo anime. Então, ele criou mais. Um pedaço foi enviado para um tronco seco, outros 2 foram enviados para cuidar de cogumelos próximos. Seus clones estavam em ação. Decidiu terminar de decompor o restante da carne da aranha para se restaurar completamente. Afinal, segurança vem em primeiro lugar. À medida que se familiarizava mais com seu corpo de slime, percebeu o quanto havia ficado mais forte. Ele era imune a ataques normais de perfuração e corte, mesmo contra cortes mais fortes, podia simplesmente reconectar o corpo. Nesse ponto, até ataques físicos poderosos mal conseguiam ameaçá-lo. A única coisa que o preocupava era a magia, mas, até agora, não havia encontrado nenhuma. Talvez aquela área fosse pequena demais, ou talvez aquele mundo fosse apenas outra versão do reino animal. A água ficou calma, mas bolhas começaram a subir lentamente à superfície. 2 pedaços do slime flutuavam ali, balançando enquanto algo abaixo da água começava a se mover. De repente, uma garra agarrou o slime. Aparentemente, havia caranguejos naquela poça. Eles saíram carregando pedaços dele e seguiram o rastro de slime até perceberem algo. O prota empurrou uma árvore e ela caiu sobre eles. Assim, ele capturou 6 caranguejos de uma vez.
Isso levou ao nível 15, após decompô-los. Voltou a mirar na pedra e usou uma rajada plasmodial. Em sua mente, ele parecia um pistoleiro, mirando calmamente uma arma gigantesca. Ele disparou contra a pedra e atingiu a proficiência necessária. Seu citoplasma subiu para o nível 6. Após 2 dias, ele entrou em estado de autofagia. Isso aconteceu por causa do treinamento. Seu limite máximo era de 30 disparos completos. O prota começou a pensar em uma forma de ficar ainda mais forte. Pegou um cogumelo e uma pedra para variar o ataque. Envolveu um cogumelo venenoso e o disparou, permitindo envenenar alvos à distância. Se envolvesse pedras e as disparasse, poderia aumentar o dano. Ele testou em seu alvo de treino e funcionou. A confiança tomou conta dele, agora completamente convencido de sua própria genialidade. De repente, ouviu um som vindo do interior de uma árvore. No início, pensou que fosse um pássaro, mas as criaturas brilhavam como vagalumes. Quando chegou ao oco, ficou surpreso ao ver um pássaro brilhante. Era exatamente como ele havia imaginado antes. O prota rapidamente recuou ao perceber que era um monstro capaz de usar magia. Enquanto escapava, o pássaro observou e então usou a visão simbiótica. Ele compartilhou sua visão com uma humana. Um homem loiro perguntou se ela havia encontrado algo. Ela disse que não, mas mencionou ter visto um pequeno monstro um pouco estranho. O mago do grupo achou estranho que não tivesse encontrado nenhum monstro de alto nível no caminho. A garota chamava sua montaria de Pequeno Costas de Aço. Ela ordenou que ele farejasse com cuidado e os guiasse para fora dali. A comunicação mágica deles não conseguia alcançar o mestre da guilda, como se tudo tivesse sido cortado. Enquanto isso, o slime percebeu que a criatura havia notado sua presença. Então correu o mais rápido que podia. Sabia que não podia enfrentar aquilo, mas não fazia ideia de para onde ir. Pensou em atravessar o rio e se esconder do outro lado, mas não sabia como fazer isso. Então aplicou o teorema do momento e, no meio do salto, ativou a rajada plasmodial. Ele caiu do outro lado, perdendo 80 pontos de vida e continuou correndo. Quando estava longe o suficiente, finalmente parou. Decidiu comer um galho para recuperar energia. Mesmo sendo forte contra monstros de baixo nível, enfrentar algo apenas um nível acima poderia acabar com ele na hora. De repente, sentiu uma presença sinistra. Entrou em pânico, achando que algo o havia seguido. A pressão era ainda pior que a daquele monstro metade cobra, metade ave. Um longo pedaço de corpo cortado estava no chão. Aquilo havia esmagado as árvores ao redor. Era um dedo. Imediatamente pensou nele como um dedo dourado. Seus instintos diziam que, se conseguisse decompor e absorver aquela coisa vinda de uma besta mágica de alto nível, poderia reduzir várias diferenças de poder de uma só vez. Talvez até evoluísse por causa disso. Ao subir sobre ele, seu corpo se espalhou e começou o processo, mas o sistema notificou que a decomposição falhou. O nível da habilidade era muito baixo, ou a diferença de nível do alvo era grande demais. Isso ativou uma espécie de inviolabilidade, e suas células sofreram um efeito de retorno. Ele começou a perder pontos de vida continuamente, então ativou a autonomia, dividindo o corpo e se impulsionando para longe daquela parte. Caiu em um tronco próximo e começou a absorver. Ficou irritado com o que aconteceu. Se soubesse, teria usado todos os pontos de melhoria antes. Um material de nível altíssimo estava bem na sua frente e ele não podia decompor. Além disso, o alvo era grande demais, seu espaço interno não conseguia armazená-lo, então nem podia levá-lo. Continuou pensando no que fazer. Considerou subir de nível primeiro, maximizar a habilidade de decomposição e depois voltar. Mas de repente, sentiu um tremor, pensou que fosse um terremoto. O chão começou a rachar e de repente, se abriu, fazendo o dedo e as árvores próximas caírem dentro. Ele imediatamente usou a rajada plasmodial para escapar. Ele parou em outra árvore, mas ela também estava caindo. Depois de engolir várias árvores, o solo começou a se fechar, e ainda bem que parou. Caso contrário, ele teria caído, já que estava muito perto. Essa experiência quase o fez chorar, ao admitir o quão assustador era o mundo exterior. O prota nem imagina o que tinha embaixo da terra, e lá nas profundezas estava o dedo, como se estivesse dentro de uma boca. A localização do prota era bem distante da coruja e também a certa distância do dedo de ouro. Ele vai criar uma base temporária na árvore e decidiu esperar até o dia seguinte antes de voltar para recuperar suas partes divididas. Usou de solução para criar um buraco pequeno no tronco da árvore. Assim, monstros um pouco maiores não conseguiriam entrar. Depois de limpar tudo, colocou um cogumelo luminoso, então se acomodou em um sofá. Sua base temporária tinha um design bem pensado, era dividida em 2 seções. A câmara superior era sua área principal de descanso, a inferior tinha entrada maior, mas bloqueada com cogumelos venenosos, conectada apenas por uma passagem estreita. Ele pegou um galho e começou a comer. A partir daquele momento, ele era um slime com uma casa. Mas sua paz não durou muito. Um barulho alto o perturbou. O prota saiu e gritou com a fonte do som. Viu um enxame de abelhas. Então teve uma ideia.
Ele as atingiu com tiros. Por causa disso, todas as abelhas se voltaram contra ele. Rapidamente se escondeu dentro do tronco. As abelhas o seguiram, mas acabaram presas em seu corpo, o que levava à derrota delas e lhe rendia mais experiência. O slime liberou 2 abelhas e então as seguiu, encontrando a colmeia. De repente, muitas apareceram avançando contra ele. O Protas recebeu de frente, sabendo que seus ataques não poderiam feri-lo. Para ele, mais inimigos significavam mais experiência. A temperatura ao redor subiu rapidamente e suas células começaram a entrar em apoptose. O slime ficou surpreso por elas conseguirem fazer aquilo. Ele contra-atacou com uma rajada plasmodial, eliminando várias abelhas de uma vez. Uma abelha maior levantou um escudo de cera, e ele foi empurrado para trás, percebendo que as abelhas perto da colmeia eram muito mais fortes do que as de fora. Então, as abelhas arrancaram seus ferrões e os usaram como se fossem varinhas mágicas. Um pequeno círculo mágico se formou, invocando mais do enxame. O slime percebeu que aquilo era uma forma evoluída de abelha operária para a guarda. E agora, uma abelha maga. A abelha avançou contra ele. Nosso prota disparou uma rajada plasmodial em todas as direções. Várias abelhas foram eliminadas instantaneamente, mas havia muitas no enxame, e cada ataque consumia citoplasma. Seus pontos de vida continuavam caindo. Felizmente, ele estava grudado a uma grande árvore. Mudando a forma do corpo e se infiltrando no tronco para decompô-lo, ele conseguia se reabastecer constantemente e seus pontos de vida começaram a se recuperar. Mais abelhas com escudos de cera apareceram, e ele pensou em usar uma pedra para fortalecer seu ataque, mas só restava uma em seu espaço. Continuou golpeando o escudo, mas algumas abelhas tentaram se aproximar por trás. O slime achou engraçado que elas praticamente se entregavam ficando presas em seu corpo. Ele agiu como se não tivesse escolha a não ser aceitá-las e ganhou 4 lanças de abelha e um ferrão, deixando seu espaço quase cheio. O prota lançou um ferrão coberto de slime, que atravessou o escudo da abelha. A maga finalmente fez seu movimento. Criou outro círculo mágico. O slime percebeu que as outras começavam a recuar ao entender o quão forte ele era. A abelha maga continuou balançando sua varinha, criando uma esfera dourada. O prota pensou que fosse mel e quis experimentar, mas era uma bola de fogo. A abelha maga atacou a bola de fogo no prota e ele perdeu 70 pontos de vida. Vendo que deu certo, ela lança mais uma enxurrada. Esse era um contra-ataque perfeito contra ele, especialmente pelo efeito de explosão. O prota começa a se mover, evitando as explosões e atirando uma rajada plasmodial. As abelhas logo perceberam e se juntaram para proteger a maga, que continuava lançando bolas de fogo. Nosso prota percebeu que ela também podia se fortalecer com bufis. Aquilo parecia completamente injusto. A abelha maga invocou outro enxame. Dessa vez, eram abelhas explosivas. Elas avançaram contra ele. Em seguida, veio uma sequência de explosões que lançou o prota para longe caindo em um galho. A abelha maga continuava observando. Ele tentou se estabilizar, mas o galho quebrou. Começou a cair enquanto as abelhas se aproximavam. Enquanto isso, a abelha maga preparava uma bola de fogo ainda maior, lançando logo em seguida em sua direção. Agora, além de estar cercado por abelhas explosivas, uma enorme bola de fogo também vinha atrás dele. A explosão foi tão grande que chamou a atenção de quem estava perto do lago e a fumaça cobriu a área. A abelha maga ordenou que as guerreiras ficassem em alerta. De repente, ela sentiu algo. O slime lançou um ataque surpresa na colmeia. As abelhas correram até ele, mas ele disse que já era tarde demais. A maior parte das forças estava do lado de fora, e as poucas que restavam não poderiam detê-lo. Desde o início, enquanto se escondia dentro do tronco para se recuperar, ele também vinha silenciosamente estendendo seu corpo, criando uma passagem secreta até a colmeia. Então, quando foi forçado para trás do tronco, usou a maior parte da vida para criar um corpo dividido como distração. Como esperado, elas concentraram todos os ataques nesse clone, dando a ele a chance de passar pela passagem e entrar na colmeia. O prota mergulhou lá dentro e espalhou seu corpo para procurar, cobrindo uma grande área. A primeira câmara não era certa, a segunda também não, a terceira era o local onde armazenavam mel, mas não era o que procurava. Avançou mais fundo e finalmente encontrou o que queria. Era a rainha das abelhas. As abelhas avançaram contra ele, extremamente furiosas. Mas o slime pegou a rainha como refém. A rainha lutava desesperada, mas não conseguia fazer nada sob o controle dele. A abelha maga soltou um zumbido alto, dando ordens às outras. As abelhas guerreiras levantaram seus escudos e o slime percebeu que não havia espaço para negociar. Sem hesitar, ele lascou a cabeça da rainha com uma pedra. As abelhas caíram em desespero, perderam a força e caíram. A rainha era como o núcleo do enxame. Quando ela foi de base, toda a colônia colapsou. No início, ele pensou em negociar, mas parecia que monstros de baixo nível só seguiam instintos. O prota saiu do nível 15 e chegou no 17, e decompor resíduos de abelhas dentro de 24 horas não concederia mais experiência. Pontos de vida acima do máximo seriam ajustados após 1 hora. O slime limoso agora havia alcançado nível 21.
Seu título era Criatura Fraca e sua característica era Decompositor. Suas habilidades eram Decomposição nível 7, Pulsação no máximo, Resistência a Veneno nível 7, Disparo de Citoplasma nível 6, Comando Central nível 2. A decomposição não apenas aumentava sua resistência a veneno, ele também ganhou uma nova habilidade chamada Comando Central. No entanto, quando tentou adicionar um ponto nela, nada aconteceu, talvez fosse porque não tinha subordinados para controlar. O sistema informou que decomposição era uma habilidade racial que só podia ser aumentada através de uso. Ele originalmente planejava maximizar essa habilidade para coletar recursos, mas não esperava que habilidades raciais não pudessem ser melhoradas com pontos. Agora teria que focar em maximizar pulsação primeiro. Felizmente, as recompensas dessa vez foram abundantes e o espaço interno também aumentou. O mel era um recurso valioso, e se absorvesse, cada unidade lhe daria 400 pontos de vida. Ele olhou para os corpos das abelhas espalhados pelo chão e sentiu-se confuso. Mesmo sem um coração, ainda tinha emoções misturadas. Desde que virou o jogo contra aquele caracol, ele havia entrado no caminho de um predador. Começou com insetos, depois aranhas, e até caranguejos. Agora, olhando para as abelhas, sua mente fraquejou. Ele imaginou um pequeno caranguejo esperando seu pai voltar mais cedo para brincar com ele, mas aquela criança logo aprenderia a verdade. O pai ligava para a mãe dizendo que precisava entreter clientes e não poderia voltar para casa, e a mãe dizia ao filho para entender que o pai estava trabalhando duro pela família. Já era quase meia-noite e a mãe caranguejo começou a se preocupar. Estava tarde, e ainda não havia nenhuma ligação. Ela se perguntou se havia acontecido alguma coisa no caminho de casa e decidiu sair com o filho para procurá-lo. A criança cantava alegremente enquanto procuravam. A mãe pediu para ele falar mais baixo, para não incomodar os vizinhos. Então, eles viram um caranguejo cambaleando à distância. A criança pensou que era seu pai e chamou várias vezes, mas não houve resposta. Ele gritou que seu pai estava indo pelo caminho errado. A mãe achou que ele apenas tinha bebido demais e disse ao filho para ir ajudá-lo. O pequeno caranguejo correu até o pai. Mas, quando se aproximou, viu a verdade. Seu pai estava sendo devorado por um slime limoso. Era uma cena horrível. A criança soltou um grito. O prota ficou apavorado ao perceber que havia se tornado vilão. Mas, era apenas um sonho. Quando acordou, percebeu que já era noite. Sua mente ainda era humana, então sentia culpa. Mas agora, naquele outro mundo, como um slime limoso, ele não tinha controle sobre isso. Se não fosse o caçador, seria presa. Os fracos eram alimento para os fortes. Era a sobrevivência do mais apto, a lei da natureza. Primeiro, precisava garantir sua sobrevivência e decidiu voltar para recuperar a parte do corpo que havia deixado antes. Ficou curioso para saber o que ele poderia ter conseguido. Inesperadamente, viu um brilho fraco na floresta e pensou que era uma fogueira. Ele se aproximou para verificar. Ao redor do fogo, uma pessoa estava deitado lendo um livro. Ele perguntou a uma mulher chamada Nia se ela não tinha medo de se machucar apoiando-se naquele porco cheio de espinhos. O prota não podia acreditar que eram humanos. A coisinha linda disse que não tinha medo. Quando relaxado, o pequeno Costas de Aço deixava seus espinhos macios. Nia Ross era da guilda dos 100 estilos, uma aventureira de rank C. Outro homem, Hack Carter, também conhecido como Capitão Falcão, da mesma guilda e aventureiro de rank B, disse que planejavam procurar o mestre da guilda, mas acabaram se perdendo. Como capitão, assumiu a responsabilidade e pediu desculpas. O homem que lia o livro era Cole Fern, da mesma guilda e de rank B. Ele disse que a comunicação mágica havia sido cortada e não havia sinais de bestas mágicas de alto nível, e até a floresta havia se transformado em um labirinto, então não havia necessidade de se culpar. Embora ainda não tivessem encontrado o mestre da guilda, não era preciso se preocupar tanto, afinal, o mestre deles estava entre os 3 mais fortes líderes das 8 grandes guildas. Assim que encontrassem a saída, reportariam tudo à igreja. A força do mestre da guilda não estava em dúvida, mas já fazia 2 anos desde o último contato. Rumores diziam que a guilda estava sob suspeita da igreja. O mestre da guilda só veio até ali após aceitar uma missão atribuída pessoalmente pelo Papa. 10 anos atrás, ele fundou a guilda e diferente das outras, que tinham regras rígidas de entrada, a sua aceitava qualquer um, independentemente de raça, profissão ou nível. O único requisito era seguir seus princípios, nada de enganação, abuso ou maldade. Os recursos obtidos nas caçadas eram compartilhados de forma justa entre todos os membros, ajudando no crescimento coletivo. Por causa disso, a Guilda dos 100 Estilos ficou conhecida por sua generosidade e união, crescendo rapidamente até se tornar uma das 8 grandes guildas. 2 anos atrás, o mestre Gon disse que iria para a Floresta Pantanosa em uma missão, mas desde então não houve mais notícias. Sem a proteção do mestre da guilda durante esses 2 anos, os membros foram sendo recrutados por outras guildas ou se dispersaram. A antes gloriosa guilda dos 100 estilos tornou-se instável. Nia comentou que, se Gon não tivesse fundado a guilda, alguém com uma profissão específica como a dela nunca teria se tornado aventureira.
Mas Cole acreditava que alguém como ela, capaz de controlar bestas mágicas de nível intermediário, seria disputada por muitas guildas e se algo tivesse acontecido com Gon, ela não precisaria se preocupar em encontrar um novo lugar. Irritada com o comentário, ela disse para ele simplesmente ir dormir. Ele pediu desculpas e disse para ela fingir que ele não tinha dito nada. Enquanto isso, o orelhudo estava escutando escondido. Reunir informações sobre o mundo humano era importante, então tentou estender parte do seu corpo para funcionar como um receptor. Cole imediatamente percebeu a presença de um monstro e, sem aviso, lançou uma estaca de gelo que perfurou a parte estendida do prota. O sistema alertou que o efeito de gelo era altamente eficaz e sua velocidade caiu 90%. Os outros dois se levantaram rapidamente, mas Cole disse que já havia resolvido. Eles olharam curiosos. O pequeno Costas de Aço observou atentamente e de repente, mordeu, puxando o prota para a boca dele. Aquilo foi muito rápido e o prota pensou que esse seria o fim. No último momento, o pequeno Costas de Aço parou quando Nia deu a ordem. Ela os repreendeu por atacarem sem pensar, pois, para ela, era apenas um monstro de passagem, não uma ameaça, então mandou o porco soltá-lo. Ela o segurou nas mãos e teve a sensação de já tê-lo visto antes. Então perguntou se ele queria fazer um contrato com ela. Naquele momento, ela parecia um anjo para ele. Pela primeira vez naquele mundo, sentiu que poderia ter uma conexão, então concordou. Mas Haki disse para ela parar de brincadeira. Eles ainda precisavam encontrar uma saída no dia seguinte. Não era hora de coletar monstros, e ela não deveria desperdiçar mana com uma criatura de baixo nível como um slime. O prota tentou dizer que não era um slime, era um slime limoso. Nia não teve escolha a não ser deixá-lo ir, e o prota percebeu que eles não conseguiam ouvi-lo falar. Então esticou parte do seu corpo. Os aventureiros ficaram curiosos, mas também cautelosos. Ele tentou formar a palavra sim para mostrar que era inteligente, mas Rick achou que ele estava apenas secretando resíduos. Ele até achou interessante, já que era uma visão rara. O slime percebeu que essas pessoas não falavam a mesma língua que ele. Ele recuou lentamente, sentindo-se derrotado e desistiu de tentar se comunicar. Se insistisse, poderiam vê-lo como um monstro estranho e acabar com ele. Mesmo assim, pelo menos confirmou uma coisa: existiam humanos naquele mundo, só que havia uma barreira de linguagem. Com isso chegamos ao final desse vídeo. Se quiserem continuação, vamos bater a meta de 30 comentários. E caso queiram que eu narre com a minha própria voz, me ajudem com o like e a inscrição. Tamo junto e até a próxima!